Olá, boa noite. Boa noite, obrigado pela presença de vocês. Eu sou Heron Coelho, da Awarani Ritos Ancestrais. Nós vamos iniciar a live em alguns minutos. Nós tivemos problemas técnicos aqui. Agradeço a presença de todos. Tivemos um problema aqui de ordem da eletricidade, que aconteceu um problema, mas corremos para São Paulo para poder realizar essa live de hoje. Muito obrigado. Eu peço alguns minutos, por favor, da compreensão de vocês, para que nós possamos iniciar essa live agora. A Awarani está dando... que a gente teve que parar tudo aqui agora, consertar a luz, uma coisa mesmo... Bom, aquela coisa de quem mora em zona rural, né? A gente mora num sítio. Então eu agradeço muito a presença de todos, peço que vocês aguardem. Uma alegria muito grande, essa parceria da Awarani Ritos Ancestrais com a Casa Jaya. Faremos uma linda live. Agradeço a presença de vocês. Eu vou pedir uma gentileza, eu vou encerrar aqui para que a gente não perca esses minutinhos aqui para depois para a live, que tem muita coisa boa que a Awarani separou para vocês, uma imensa análise sobre o sagrado e o profano muito importante no feminino. Então ela passou esses dias todos preparando esse material para vocês. Então eu vou encerrar aqui, queridos, eu vou encerrar aqui para vocês, tá? Para que nós possamos recomeçar, tá bom? Não, já. Então a Awarani acabou de chegar. Muito obrigado pela compreensão. A Awarani Ritos Ancestrais agradece a presença de todos, juntamente nessa parceria com a Casa Jaya. Um abraço a todos. Awarani Raising. Arro! Arro a todos. Boa noite. Problemas técnicos, é isso, gente. Arro, tá todo mundo bem? A gente vai começar então com um canto. Boa noite, bem-vindos a essa live. Eu sou a Awarani Raising e em parceria com a Casa Jaya. Arro a todos. E vamos iniciar então nessa noite de lua cheia, nesse eclipse, trazendo aqui um canto para vocês. Changing Woman. There is a time before you were born. We are the calm in the eye of the storm. We had a memory oh so deep about the truth and the peace.
Boa noite a todos, a todas. Bem-vindos então nesse bate-papo, nessa live, falando com vocês um pouco aqui sobre esse tema sagrado feminino, sagrado e profano feminino. Arro! Desculpe o atraso, então só para trazer aqui um pouco de problemas técnicos aqui, mas é isso, faz parte, né? Como eu brinco dizendo, a gente vai agradecendo aos ancestrais, ao grande espírito, ao grande mistério, ao grande Wi-Fi, a gente tem que agradecer e arro a todos, porque realmente é isso, a gente tem que se adaptar às novas formas nesse momento e com muita flexibilidade da nossa mente para conectar essa mente com o coração. E às vezes quando não dá e tá tudo certo. E arro. Então, boa noite a todos que estão entrando. Com esse atraso a gente começa aqui. E eu começo trazendo para vocês então esse olhar sobre o sagrado feminino conectado a essa visão mais ancestral, principalmente conectado ao Conselho das Anciãs das 13 Luas, que é a linhagem que eu represento, que eu recebi essa formação através de uma tradição recebida pela Sylvie Shining Woman com Yankaraí, essa abuela, essa mulher de medicina. Então eu vou trazer um olhar aqui para vocês desse sagrado feminino, não um olhar antropológico, historiográfico, não, é um olhar extremamente conectado a essa sabedoria ancestral do que seria esse sagrado feminino. E depois a gente vai entrar um pouco nesse profano feminino, que faz parte desse percurso aqui agora da nossa jornada da alma, né? Então acho que eu começo a trazer para vocês que dentro desse olhar do sagrado feminino, o sagrado feminino ele traz esse resgate dessa sabedoria que existe dentro, principalmente de cada mulher, essa sabedoria latente, essa sabedoria inerente a qualquer cultura, a qualquer filosofia e que reside dentro de cada uma de nós, né? Então esse resgate dessa ancestralidade e a ressignificação dos ciclos femininos, né? Que propõe então essa reconexão com aquilo que nós somos, com a nossa natureza feminina. Então, na verdade, dentro dessas culturas ancestrais é muito interessante esse ponto de vista, porque eles trazem, na realidade, esse feminino também dentro de todos os seres, não somente dentro do corpo feminino, mas o feminino que existe dentro de todos os seres e a capacidade que a gente tenha de sustentar essa energia feminina em conexão totalmente com a terra é que vai preservar esse corpo e que vai trazer a saúde para esse corpo, né? Porque esse corpo está totalmente conectado então aos ciclos da própria terra. O corpo feminino ele é um mapa de navegação em conexão absoluta com o que está acontecendo aqui agora na terra, né? Ela é a geradora da vida, o feminino traz. Quando a gente fala Yahó, o sagrado feminino, pois tudo vem do profundo feminino, né? Então, tudo nasce através do profundo feminino, né? A humanidade inteira passou por esse corpo feminino, porque esse corpo feminino é a própria terra, é a própria Pachamama. Então, eu quero trazer aqui esse olhar acolhedor desse feminino que propõe e que nos coloca num lugar de entendermos quem somos dentro desse corpo, né, feminino. Nós nascemos dentro de um corpo feminino, mas depois a gente vai constituir a cultura daquilo que nós somos. Percebe? E também vai dissolver toda e qualquer forma inconsciente, meias verdades conectadas a esse feminino também. Então, às vezes a gente acha que realmente eu atendo muitas pessoas, muitas mulheres dentro de círculos e que elas me dizem, nossa, é uma verdadeira cruz ser mulher. É muito forte isso, né? É uma maldição. É uma maldição ser mulher, né? Começando por aí, é que nós sangramos todos os dias, não só todos os dias, mas sangramos, aliás, a cada mês nós sangramos dentro desse ciclo de 28 dias, então isso é um martírio, né? E é tão interessante isso, porque isso faz parte mesmo dentro desse processo, dessa era da espada que a gente está vivendo, desse grande patriarcado. A gente vive esse lugar onde ser mulher é um martírio, porque nos desconecta, na verdade, daquilo que nós somos. Nos arremessa para esse lado inconsciente dentro desse corpo colonizado, desse corpo desconectado daquilo que nós somos. Então, obviamente, tudo aquilo que é natural vai parecer uma tortura, né? E a gente vai se apartando cada vez mais daquilo que é para corresponder ao cativeiro. Então, a gente está vivendo isso de uma maneira muito interessante agora, né?
que esse corpo se redescobrindo. Então, na realidade, o sagrado feminino, ele é inerente à alma humana. É sagrado por excelência, porque é natural, porque faz parte, porque é a Terra. Não é que existe a Terra e eu, enquanto corpo feminino. Eu sou a Terra, eu sou a Terra, né? A Terra está dentro de mim, a Terra está dentro dos meus ossos. É muito interessante que dentro dessas culturas ancestrais, principalmente aqui eu trago o olhar, como eu disse no início, esse olhar filosófico, sim, conectado totalmente à lenda do Conselho das Anciãs das 13 Luas. Eu posso trazer aqui com toda essa propriedade de ter passado por esse ciclo, ter sido iniciada por uma mulher dentro dessa linhagem. E essa, que é a Sylvie Shine Woman, Cunhacarai, como eu disse para vocês, que é essa mulher de medicina, essa abuela, essa mulher sábia, que trouxe essa tradição pela primeira vez para o Brasil. Então, a primeira vez que eu fui me conectar com esse sagrado feminino, eu achava que era algo totalmente desconectado de mim. Eu achava que era realmente algo que eu ia aprender como uma técnica e que eu nunca tinha entrado em contato com isso. E aos poucos, quando eu fui entendendo que é só realmente um despertar de tudo aquilo que está dentro de mim e que é natural, né? Porque antinatural é a doença, não é verdade? A inconsciência coloca a gente num caminho, né, oposto dessa pura luz ou dessa ciência, nessa consciência daquilo que a gente manifesta aqui agora. Então é tão interessante porque essa sacralidade, ela foi castrada. A gente tem uma castração muito forte desse feminino, e isso dentro do advento das civilizações, né? Então a gente pode entender que esse sagrado feminino ele foi isso legitimado dentro da própria arqueologia. A gente tem aí nos anos 70 pelo menos, uma arqueóloga incrível que é a Maria, eu vou pronunciar direito o nome dela para vocês terem aqui essa referência, Maria Gimbutas, que foi uma arqueóloga que nos anos mais ou menos 70, ela literalmente ela desenterrou vilas e vilas conectadas a esse caminho matrifocal, que é uma cultura inteira que gira em torno do corpo, da mulher, tá? Do corpo não, mas da mulher, onde curandeiras, sacerdotisas eram as mulheres de cura que realmente iniciavam, né? Isso tem um registro através das estatuetas, de vestígios arqueológicos, onde eram sociedades inteiras que estavam pautadas não na guerra, mas na equanimidade, realmente na modo de cultura baseado através da solidariedade, através desses registros, né? As próprias cerimônias fúnebres dessas mulheres, por exemplo, que é o que eles têm esses registros, eram cerimônias que você não tem, na verdade, um chefe, não tinha uma chefa, né, que era enterrada de uma maneira, com toda a honraria, e todas as outras que eram enterradas de outra forma. Não, eles na verdade eles se surpreenderam quando a Maria Gimbutas desenterrou tudo isso. Ela se surpreendeu porque, isso no período neolítico eu estou falando, hein? A gente está falando aqui de uma pré-história. Ela percebeu que essas sociedades inteiras viviam através da equanimidade, eram igualitárias. E talvez essa força que eu quero trazer aqui agora, tão necessária da gente reativar nesse corpo feminino, e eu digo corpo feminino nesse sentido de estrutura daquilo que nós somos aqui agora, né? Para despertar verdadeiramente ou o nosso espírito, ou desintoxicar o nosso corpo emocional, ou flexibilizar a nossa mente, a gente começa a perceber que existe toda uma força interna de reconexão desse sagrado feminino e que está legitimado por uma história. Se a gente pegar então essa história desse período matrifocal, a gente pode entender então que 99% da história que a gente vive, a gente viveu nesse período matrifocal, né? Esse 1% de história que a gente vive hoje, que seria esse advento da Era da Espada, a gente vive realmente esse advento dessa grande desconexão daquilo que é mais natural. Talvez eu vou traduzir dessa maneira e falar dessa forma para que também seja mais fácil, mais palatável a gente poder falar assim, sem tantos registros, sem entrar minha historiadora, né? Porque aqui daí começa a entrar minha historiadora, mas eu venho aqui também como essa mulher de medicina conectada a essa linhagem, né? Trazendo a necessidade da gente se ver, sentir quem nós somos, entender quem nós somos aqui agora dentro desse corpo que está assim colonizado, que aqui tem a memória da minha mãe, da mãe da minha mãe,
da minha bisavó, e por aí vai, e eu desenrolando esse fio da minha ancestralidade feminina, então eu digo aqui, esse fio dessa ancestralidade feminina, eu vou reconectar verdadeiramente com um grande baú aqui agora na minha frente, né? Que eu poderia dizer sagrado feminino. E quando eu abro esse baú, para minha surpresa, não existe só aquilo que é sagrado, né? Existe aquilo que a gente pode dizer que é profano. É interessante isso, né? Porque a gente tem muito julgamento sobre o profano, ou a gente rechaça, como é uma coisa totalmente, não, existe o profano e existe eu dentro da minha sacralidade. E muita gente às vezes acaba caindo nesse lugar, que é uma grande cilada nesse caminho da iluminação, né? Que não abraça o seu lado mais profano, justamente para poder ter a experiência desse profano, para poder ressignificar esse profano e para poder restaurar tudo aquilo que um dia se partiu. Compreende? Então, na realidade, o profano, através dessa experiência do profano ou daquilo que não é, a gente pode também ter a dimensão daquilo que nós somos aqui agora. E também o resultado de pelo menos esses 4.800 ancestrais que vieram antes de nós, né? Então, determinados padrões que voltam aqui agora, a gente tem a possibilidade de realmente trazer a cura, mas pela compreensão profunda, pela conexão profunda com todas essas histórias. Então a gente não vai repetir uma mesma história, compreende? A gente não vai se tornar o pior de nós mesmos, que poderia ser esse profano, que é a desconexão, do caminho do coração, que é a desconexão da consciência de quem eu sou aqui agora, que é a desconexão da minha história, né, que é o julgamento através dessa história. Então tudo isso a gente poderia colocar nesse rol do profano, e que a gente alimenta muito também dentro de nós, né? Como se as duas instâncias em que a gente pode alimentar em determinado momento com mais energia, com mais força, e também daquilo que a gente aprendeu, né? Tanto através da nossa ancestralidade, quanto o que a gente tem contato aqui agora. Então, realmente, a gente tem um trabalho, tem uma labuta muito grande aqui agora, que é, a gente vai abrir essa mala hereditária de toda a nossa ancestralidade, entrar em contato com toda essa ancestralidade, entendendo que a gente vai conectar com aquilo que é mais divino e com aquilo que é mais profano. E que essas duas instâncias se entrelaçam, e que uma observa a outra, mas não pode julgar a outra. Porque se você julgar aquilo que existe de mais inconsciente em você, você vai hiperlativar isso com muita potência. Então é um caminho de muita escuta, de muita presença, de muito perdão, talvez eu diria isso, é um caminho de muito perdão, porque quando você vê essa face que você tenta esconder de você mesma, e que veio através de todo esse processo de castração também, de colonização, sim, que a gente está vivendo até hoje, né? Se a gente começa a pensar que a gente colocou no poder né, esses ditadores que estão agora trazendo a política através desse olhar ditatorial que a gente está vivendo agora, e que não é uma ilusão. Então não adianta a gente se forjar dentro desse... Eu quero trazer um pouco desse pseudo-sagrado também, que acaba se protegendo da verdade e acaba entrando dentro daquilo que ele não é, compreende? Quando você chega aqui agora e você não legitima o que está acontecendo através do teu ego espiritual e acha realmente que você está num lugar totalmente imunizado dessa energia, com essa energia espiritual. Na realidade, obviamente, quanto mais você praticar esse caminho da consciência com disciplina, ou através dessas cerimônias, ou através daquilo que você acredita que seja, mais você vai se imunizar daquilo que não é, óbvio. Mas na realidade que a gente tem que estar muito presente aqui agora para aplicar essas leis sagradas universais, esse caminho de consciência, esse caminho através dessas meditações, porque esse sagrado feminino, ele pode ter muitas ciladas, compreende? De um lugar onde você pode se perder de você, achando que está no sagrado, sendo que você está só enaltecendo o teu profano. Vide isso, é o grau de verdade que você carrega dentro de você, aonde você caminha, compreende? Eu estou falando tudo isso muito conectado também
como eu atendo muitas pessoas em muitas rodas de sagrado feminino, a gente conversa muito sobre isso. Existe muito sofrimento ainda conectado a esse feminino, existe muita dor, existe muita dúvida, existe muito cativeiro que ainda portamos e carregamos. Existe muito medo, existe muito desespero, existe muitas mulheres ainda querendo preservar o cativeiro, porque elas têm medo de irromper com essa realidade, porque elas têm medo de não saber para onde irem. Compreende? Elas não sabem para onde ir, porque a referência dessas mulheres sempre foi a escravidão, por exemplo. Então, a partir do momento que ela começa a implementar um caminho de liberdade e libertação, ela tem que ter, primeiramente, as pessoas me perguntaram o que precisa ter para esse sagrado feminino. Você não precisa ter, você precisa ser. Você não precisa ter, esquece, você precisa ser. Você precisa ser de verdade, se escutar de verdade, se honrar de verdade, se amar de verdade. E a partir disso, você vai começar a implementar uma grande faxina dentro de você. Isso obviamente que vale para os homens também. Eu não estou falando aqui desse período que a gente viveu, que é dessa era da espada, que é desse patriarcado, que foi desse golpe de estado dessa energia masculina. Eu nem estou falando nisso. Isso é uma das conexões que a gente tem aí do nosso passado como mulheres, né? Nós somos a voz das nossas ancestrais. Nós somos essas mulheres da terra, nós somos essas sacerdotisas, essas iniciadoras. O sagrado feminino, ele é o iniciador. O sagrado feminino, ele é o portador da pura luz que traz a vida para a terra. Né? Isso não é pouca coisa, isso não é uma maldição. Olha que forte, isso não é uma maldição, isso é uma bênção. Então, na realidade, é muito forte a gente ter essa inversão de valores agora, né? E só que essa inversão de valores, a gente não pode ficar também só sofrendo dentro dessa inversão de valores. A gente tem que replugar imediatamente. Então, dentro dessas culturas ancestrais, você tem toda essa miríade de cerimônias, de rituais, de reconexão com a terra, que é para te acordar para aquilo que você é aqui agora, para a força que você porta, né? Para a força que você porta dentro desse corpo desconhecido, feminino, sem gênero também, compreende? A gente entra num lugar aqui também que não é a história, não é a questão de gênero, a questão aqui é outra, é a questão da gente encontrar o humano por trás de tudo isso. 100% da humanidade, porque já somos seres divinos, já somos 100% divinos. A gente tem que reencontrar o nosso caminho de sermos humanos aqui agora. De estarmos em paz com todas as nossas relações, de estarmos em paz com quem nós somos, do jeito que nós somos, com o corpo que a gente carrega e com a memória que esse corpo carrega. Aqui tem a minha memória indígena está aqui, a memória desse corpo feminino indígena brasileiro está aqui, essa memória da escravidão está aqui. Claro que está aqui, está na célula, está no poro, está no osso. A gente não pode fingir que isso não é real e se fantasiar dentro de um feminino cor-de-rosa. Porque o feminino cor-de-rosa, às vezes, eu já escutei isso várias vezes, não, no meu mundo das deusas não existe nada disso, a gente está em paz com todas as nossas relações, a gente tá em proteção, não existe feminicídio no mundo das deusas, não existe. Eu já ouvi uma coisa dessas, eu ouvi e realmente, em vez de julgar essa irmã que trouxe essa informação, eu abri completamente meu coração. Eu falei, não, eu nunca imaginei que essa energia também agia dessa maneira, compreende? Isso também é o cativeiro, entenderam? Isso também é o cativeiro. Esse feminino cor-de-rosa, esse feminino que não se afeta, esse feminino desossado, digamos assim, esse feminino que tá ainda no claustro, que tá na prisão e que se acha que está em liberdade, que não deixa de trazer um pouco desse fascismo do bem, entende? Esse feminino que se forja, ele tá completamente conectado a essa inconsciência e a esse profano. Então acho que eu chegaria nesse lugar. Olha que interessante. Esse profano feminino, ele se mascara daquilo que é, entende? Sendo o que não é. E aí então a gente vai entrar num lugar que existe sim, nós estamos vivendo
Na verdade, a gente está em xeque-mate enquanto humanidade, porque percebe, a Terra não está doente. A nossa sagrada Pachamama, ela é a nutrição, a sustentação do nosso bem viver aqui agora. Fomos sonhados por essa Terra antes de estarmos aqui agora encarnados nesses corpos. Compreende? Então, interessante. A Terra não está doente. Quem está doente? Quem está vivendo, por exemplo, essa contaminação? Quem vive essa contaminação que nos coloca também em conexão profunda com aquilo que não é, com esse profano, digamos assim. Dentro dessas tradições ameríndias é bem interessante, né? A direção oeste da roda, a gente tem um arquétipo das direções. E vide arquétipo a expressão cultural, ancestral também, de povos, né, nativos. Então você tem lá o povo indígena, o povo vermelho no sul, o povo misturado, miscigenado branco no norte, o povo negro africano no oeste, o povo oriental amarelo no leste. E é muito interessante que o oeste aqui ele vai representar a saúde física, né, o corpo físico, a estrutura. E o que a gente está recebendo aqui agora, então, é esse processo de um despertar coletivo que nos coloca, então, em conexão em teia com tudo que está acontecendo, porque é um processo global, né? Não está só conectado ao Brasil, a outros países, não, é global. A gente está vivendo isso e isso acaba nos unindo. É muito interessante, porque a gente começa a perceber que somos um corpo só. Tudo bem, a gente está vivendo essa doença, a gente está percebendo através do profano quem nós somos. Mas isso pode ser sim um despertador para esse aqui agora. Não que a gente tenha que criar somente despertadores tão violentos e tão agressivos, porque a ideia agora, quando você restaura o reequilíbrio, principalmente do teu corpo, você começa a perceber que você não precisa mais desses despertadores tão, digamos assim, inconscientes para te levar para a consciência. Né? Você não precisa mais experimentar só aquilo que não é para saber quem você é. Então, isso vai trazendo um grande desmascaramento. Máscaras vão caindo. E voltando então para essa sacralidade desse feminino, quando você começa a conectar com o sagrado que existe no feminino, você vai voltar a atenção inteira para você. Primeiramente, obviamente, para você. Não, para você no sentido de... O que está acontecendo com o meu ciclo? O que acontece com o meu sangue? O que representa esse sangue? Onde eu coloco esse sangue? O sangue da minha lua, o sangue que vem todo mês, a cada 28 dias. Meu corpo é cíclico, meu corpo é cheio de estações, meu corpo está conectado com a terra. E isso é física, isso não é só espiritual, compreende? Isso é física. A gente está falando aqui de dados reais. Quando muitas mulheres estão juntas, a lua delas descem juntas. Por quê? Porque a gente conecta através do nosso útero. O nosso útero é a nossa maior rede Wi-Fi do universo. O nosso útero é uma grande conexão com o todo da criação e com todas as mulheres. É através do útero que nós sonhamos umas com as outras, que nós enviamos a energia de cura para a Terra. É através desse útero que a gente retira outras irmãs também que estão dentro desse cativeiro. Mas a gente não tira ninguém do cativeiro. A possibilidade aqui é a gente entender que essa porta nunca esteve fechada. Esse cativeiro existiu e continua. Porque enquanto estivermos em guerra na Terra, esse cativeiro ele é alimentado. Compreende? Enquanto a gente tiver governos com essa característica aqui agora, fascistas, racistas, que fomentam todo tipo de barbárie, nós ainda estamos sustentando o pior de nós. Então sim, a gente está vivendo esse profano. Mas que esse profano aqui agora possa nos dar a dimensão real daquilo que temos que mudar enquanto humanidade. A nossa relação com a terra, terra feminina, terra mãe, terra madre. O que colocamos dentro desse corpo. Porque daí a gente sai da instância só espiritual e coloca dentro da instância física como nos alimentamos, como honramos esse corpo, como habitamos cada espaço desse corpo, quem nós convidamos
para entrar dentro desse espaço sagrado também. Então, o sagrado aqui, ele é um grande religare com aquilo que é. Aquilo que não é, né, que seria esse profano, ele nos dá a dimensão da nossa própria sombra. Então, o lugar é bem interessante, porque como eles estão sempre, é como luz e sombra, né? Para você ter uma luz elétrica, você precisa ter o polo positivo e o polo negativo, e juntos eles trazem a luz, né? Então, na realidade, eu brinco às vezes dizendo que a nossa sombra possa trazer um lugar bem fresquinho pra gente estar, né? Em vez da gente estar o tempo todo com esse sol incendido assim na cabeça, a gente realmente pode se conectar com essa sombra e se refrescar com ela. Você pode criar através da tua sombra, ouvir a tua sombra, ouvir aquilo que existe de mais profano em você e que quer se expressar, quer ter voz, mas só que você não dá o espaço porque você tem medo. Mas compreende, quando você coloca o foco na sombra e ouve e anota os slogans destrutivos que ela te traz, é como se você já estivesse liberando ela. Porque tudo o que ela quer é que você a ouça, que você a dê atenção e que você possa verdadeiramente dissolver e dissipar a ilusão, porque é uma ilusão. É uma emoção que vem e vai, né? Emovere, né? Emoção, ela vem e vai, uma emoção vem e vai, uma sombra vem e vai também. Vem e vai. O que é natural? Natural, ela ir. O que é antinatural, ela ficar, você se identificar e ir pra guerra. Você se identificar e ir pra guerra, né? Então, que a gente entra em guerra muito. Então, dentro dessas tradições ancestrais, principalmente do Conselho das Anciãs, fala muito isso, né? A gente tem pelo menos, que existiu há 75 mil anos essa tradição do Conselho das Anciãs. E se a gente pensar que foi essas mulheres encarnadas, como eu, como vocês, que há 75 mil anos se encontraram num grande conselho, se encontraram de forma presencial, elas não tinham nem essa tecnologia para poder se conectar, não tinha nada de WhatsApp, de Instagram, não tinha nada disso. Por onde elas se conectavam? Como? Vocês poderiam me dizer? Quem poderia escrever? Como elas se conectavam? Como essas mulheres se conectavam? Alguém arrisca? Alguém arrisca? Por onde essas mulheres se conectavam? Cada uma vindo de uma parte da Terra, do sul, do norte, do oeste, do leste, atravessando montanhas, desertos, planícies, atravessando mares. Por onde elas se conectavam? Por onde elas sabiam que tinham que estar naquele momento, porque haveria um conselho, por onde elas se conectavam? A Tatiana colocou através das danças. E as danças eram as cerimônias, os ritos. Quando elas se encontravam, elas dançavam muito. Trocavam cerimônias, acendiam um fogo, velavam esse fogo. Ficavam velando esse fogo. Se fosse agora, elas velariam esse fogo há 60 dias. Estariam velando esse fogo juntas, unidas, sem competição, sem vaidade. Maktub. Conexão Maktub. Quem é a conexão Maktub? Falou pelo útero, pela energia. Yahoo, quando traz aqui que o nosso útero é a grande banda larga do espírito, não é conexão 5G, é 5 milhões de G. 5 milhões de G. Obviamente, do útero, o útero enviava esse sinal diretamente para pineal. Yahoo, a Fernanda, oi amada, pineal, com certeza. Então elas se moviam através... Elas sabiam, elas sabiam não através de uma mente controladora, mas através de uma mente superior, evoluída, conectada ao divino, né? E aqui então a gente começa a perceber que dentro dessas sociedades matrifocais, onde a mulher... O que é uma sociedade matrifocal? A mulher é o foco. A mulher é o foco porque ela está em conexão com o todo da criação. É através dela que passa a energia da pura luz em conexão com a terra. Ela gera a vida. O seu útero não existe só para trazer filhos e filhas para a terra, compreende? Isso é bem interessante também, bem importante. A gente não está aqui só para gerar filhos e filhas, a gente está aqui também para gerar a mais alta energia de criatividade que vem através do nosso útero.
E por vezes esse útero, por todo esse processo de colonização, dentro desse patriarcado, desse corpo desconectado, desse corpo de dor, desse corpo inflamado, desse corpo em carne viva, que às vezes chega até nós, compreende? Você cresce dentro de uma égide de pai e mãe, também dentro dessa desconexão, e às vezes para você romper com toda essa inconsciência, você realmente tem que implementar um grande processo de cura, um grande processo às vezes de morte para renascer. E que através dessas culturas ancestrais, seja culturas africanas, e aqui entendendo que essas culturas, entendendo o xamanismo como esse grande caldeirão multiétnico de formas de conexão através de medicinas ancestrais, tanto do povo africano, quanto do povo oriental, quanto do povo branco miscigenado, quanto do povo vermelho, que era também outro caldo multiétnico, né? Desse caldeirão cultural expressivo, e que se a gente pega a nossa terra Brasil, né, os nossos sagrados indígenas dessa terra aqui agora, toda essa força, toda essa medicina, toda a conexão com a saúde, por exemplo, a conexão com as plantas, a conexão com aquilo que importa aqui agora, né? E que se a gente pegar esse Brasil antes da colonização, mais de 1.800 etnias existiam no nosso sagrado Brasil, e que agora são o quê? 138 etnias. Isso se a gente conseguir aqui agora sobreviver a esse Covid-19, né? Porque tudo que está acontecendo agora, e cada vez mais eu trago aqui esse movimento para que a gente possa ajudar os nossos povos indígenas. E ajudar concretamente, às vezes não só espiritualmente, mas ajudar, se você tem essa possibilidade de ajudar através de ações concretas, de doações, gente. Tá acontecendo muitos projetos aí para ajudar esses povos. Então, assim, o que traz esses povos pra gente? Qual é a sabedoria que traz? A sabedoria da gente voltar pro coração, seja da maneira que for. E a gente entender que voltar pro coração é a gente poder realmente... Primeiro movimento é de um grande perdão com tudo aquilo que foi. Com tudo aquilo que foi. Pra gente poder realmente estar presentes aqui agora e sacralizando o nosso bem viver, sacralizando esse feminino, cuidando desse feminino. O autocuidado com esse feminino. E principalmente, né? Se a gente está trazendo aqui também a força do Conselho das Anciãs, que existe pelo menos 13 verdades desse sagrado feminino para que a gente possa agir, a gente parar um pouco mais para escutar o que esse corpo te fala, escutar o que essa alma te fala, escutar a tua ancestralidade para você seguir dentro desse caminho, conectado à pura luz. Eu vou parar um pouquinho aqui só para ler o que vocês escreveram, porque foram muitas coisas, então só para ter esse tempinho, porque eu desengatei a falar aqui e eu quero ler. E lembrando que eu sou esta mulher muito nativa e que às vezes para mim é bem desafiante. Aqui, peraí. Se vocês tiverem perguntas, podem enviar aqui, porque... e essa lua hoje, a Lígia Amada falou, a gente tá numa lua cheia, gente, uma lua extremamente sagrada hoje. Se você realmente aproveita esse momento para se conectar profundamente com o teu coração, voltando para essa casa interna que você representa. A gente está imersos dentro dessa casa, né? Literalmente dentro das nossas casas, mas também a casa que você representa, essa força que você representa, e aproveita para liberar tudo aquilo que não é, porque, né, ainda mais com o eclipse que a gente está vivendo, essa liberação das sombras, elas vêm com facilidade, compreende? Esse desmascaramento que eu estava falando, conectado a esse profano. Então aproveita para conectar profundamente com o teu coração, faz as tuas conexões, faz os teus ritos, faz as tuas preces, para você realmente conectar com com quem você é. Com quem você é? Gente, eu não tô conseguindo ver aqui as perguntas. Eu sei que me perguntaram coisas aqui, mas passou. Se você que perguntou e eu não respondi, quiser perguntar de novo, pode perguntar. Então, o que eu quero dizer também é desse momento, assim, da gente perceber que como somos mulheres cíclicas, como somos mulheres em conexão com a grande... É por isso que eu até comecei cantando Changing Woman, né?
é a mulher que muda, é a mulher que muda. Essa mudança, ela tá vindo o tempo inteiro e que a gente possa realmente conectar com essa mudança, mas não sofrer com essa mudança. Não leve tudo para o lugar do teu corpo de dor, do teu corpo, desse corpo machucado, né? Que você possa despertar a partir da tua dor. Então você não vai dar continuidade para as futuras gerações. É interessante isso, porque chega na nossa mão, então, essa mala hereditária com a possibilidade de nós mesmas mergulhar nesse grande inventário, liberar tudo aquilo que não é, olhar face a face esse profano. E olha que interessante, sem julgar, sem criticar, sem condenar, porque é isso que o profano faz, compreende? Para se manter no poder. Mas quando a gente vai com esse olhar de consciência, a gente vai com um olhar de uma criança que olha para tudo isso e não julga. Ela olha para tudo isso e ela é autêntica o suficiente para, inclusive, brincar com essa própria sombra, que a gente possa trazer mais leveza também para essa sombra, brincar com as nossas sombras, e que essas culturas ancestrais, quando fala das danças desses povos ancestrais, são danças que celebram, são danças que enaltecem. Eu acho que eu cheguei aqui, ó. Uma pessoa perguntou sobre a potencialidade do útero além de gerar a vida. Isso, pelo menos eu vou trazer essa visão conectada ao Conselho das Anciãs das 13 Luas, que eu ando dentro dessa visão, né? Quando você começa, é como se você curasse esses 13 portais desse útero. Quando a gente vem com toda essa memória conectada à nossa ancestralidade, às vezes essa memória destrutiva também, essa memória conectada a padrões, também às vezes kármicos, você chega em você tudo isso. Daí o que acontece? O útero, ele é um ponto no corpo feminino, ele é um órgão de conexão para essas culturas, de conexão estelar, é uma conexão que nos coloca em rede, então, e conecta com todas as outras mulheres. É como se eu pudesse, através do meu útero, quando ele está desperto, ou seja, quando eu desperto as 13 faces, os 13 pontos de conexão do útero conectado ao Conselho das Anciãs das 13 Luas, que é integrando essa verdade, ouvindo essa verdade, vivendo essa verdade, em gratidão dentro dessa verdade, caminhando com a verdade, tudo de quem eu sou, eu vou liberando essa memória destrutiva no meu útero. Então eu vou protegendo esse útero, mesmo para as mulheres que não têm útero, viu? Mulheres que não têm mais o útero, mulheres que tiraram o útero em cirurgia. É possível você restaurar espiritualmente o teu útero dentro dessas cerimônias, por exemplo. Então ali, você não é gerar somente a vida, é gerar a si mesma, entende? Você mesma pode voltar para dentro do teu próprio útero e renascer a partir disso, compreende? Obviamente em viagens de consciência, em viagens xamânicas, através da emissão do tambor. Isso eu tô falando dentro da tradição que eu pertenço, né? Dentro dessa tradição conectada totalmente a essa linhagem do The Council of the Elders of the Twisted Hair People, conectados ao Conselho das Anciãs das 13 Luas. Quando você vai mergulhar nesses arquétipos, que são arquétipos ancestrais do profundo feminino, você vai perceber que tem um ritual para cada guardiã, para cada lua. Você vai entender quem você é a partir da conexão com cada lua. Então a primeira lua é a guardiã que fala com todas as relações. Por exemplo, a gente tem isso. O que significa falar com todas as relações? Eu falo com todo mundo. Isso é o profano. Olha que interessante, a gente entendendo também o profano, que esse profano, ele está muito também ligado também ao nosso cotidiano. Esse profano, ele está fora do templo. A etimologia da palavra é fora do templo. Olha que interessante, fora do templo. Sem julgar o profano, tá fora. No cotidiano, né, a gente... eu falo com todas as minhas relações, eu falo. Mas e agora, você fala de um ponto onde não existem palavras? Você fala de um ponto de conexão profunda com quem você é? Você fala com todo o reino vegetal? Você fala com todo o reino mineral? Você fala com todos os reinos? Agora, com a linguagem que você tem que descobrir que é do teu coração? Que é uma linguagem sem palavras, às vezes?
Então, o útero representa a possibilidade de você trazer à luz ao que quer que seja. Então, o útero é o caminho, o útero ele tem um potencial da criatividade, da criação. Então, você coloca no útero, obviamente, aquilo que é necessário para você trazer, dar à luz. Então, aqui a gente pode estar falando, então, tá bom, um projeto, uma criação, um sonho, uma inspiração, tudo isso nasce para a mulher especificamente por causa do útero, e até por isso que o Conselho das Âncias só é permitido que mulheres façam, porque tem toda essa questão de despertar e desbloquear esses 13 pontos da consciência em conexão com o teu útero. Compreende? É que o nosso útero, às vezes, ele está muito, literalmente, obstruído, entupido de meias verdades, de formas de pensamento, de padrões, de formas rígidas, entende? De moralidade, de inconsciência. Tudo você vai colocando lá dentro do útero e vai adoecendo esse útero. E às vezes você tem que tirar o útero. Quando você tira o útero, inclusive tem cerimônias para isso também. Para você poder liberar o teu útero, que é o segundo coração de uma mulher, entende? É o segundo coração de uma mulher. Ele é essas câmaras que ele guarda, esses 13 portais dentro do útero em conexão, os 13 arquétipos do Conselho das Âncias das 13 Luzes. Então a gente vai ter um espaço onde eu falo a verdade, o espaço da sabedoria, o espaço da igualdade, da justiça, o espaço do meu profundo feminino, que também é um ponto, o espaço daquela que caminha em beleza, daquela que agradece, e tudo isso. Quanto mais você for liberando em você, você vai fazendo o quê? Vai liberando também das gerações passadas para abrir espaço para as próximas gerações, para as futuras gerações. E eu trago também aqui essa força também da gente, a nossa intuição, ela é um caminho muito conectado ao nosso útero, óbvio. A intuição é um atributo também desse útero, que sabe, que sente, não sente, e portanto sabe, sente, ele emana, a gente emana ondas eletromagnéticas também do nosso útero, Então, a partir do movimento que você vai limpando esse útero, você vai ter mais acesso a essa fonte criativa, e que às vezes está desvitalizada, que às vezes está dentro dessa procrastinação, que às vezes está adiando aquilo que outras gerações suas também adiaram, está reproduzindo o mesmo comportamento inconsciente, doente, com medo de ser quem é, sem confiança, reproduzindo o mesmo discurso dos próprios colonizadores, reproduzindo um discurso do próprio patriarcado, lutando contra outras mulheres, né? Sem essa irmandade desse feminino, né? Porque a irmandade desse feminino é o quê? O princípio básico dessa irmandade desse feminino é nos entendermos como um só corpo. Olha que lindo! Um só corpo em conexão com a Pachamama, com a terra. Um corpo plural, um corpo sem gênero, um corpo que abre espaço para que o todo venha através de nós, para que a pura luz se manifeste através de nós, e que a gente tenha força de conexão com esse útero, para criar aquilo que nós precisamos no momento que a gente precisa. Nós somos plurais por excelência, isso faz parte da nossa biologia, isso faz parte da nossa ciência, isso faz parte da nossa geografia sagrada, nós temos essa capacidade. Então, quando pedem para uma mulher ser menos, isso é outro slogan destrutivo desse patriarcado, dessa colonização, né? Nossa, você é em excesso, você fala demais, você sente demais, você é o demais o tempo todo. É o tempo todo. Não é isso que tem que mudar. Tem que mudar o respeito em conexão a esse sagrado feminino aqui agora na Terra. O respeito a essa sabedoria ancestral de conexão com a Terra. Olha o que estamos fazendo com a Terra, é o que a gente está fazendo com o corpo feminino. Esse lixo que a gente joga na terra, o nosso sangue, né, indo para um absorvente, poluindo de forma absolutamente inconsciente, né, o que a gente tá vivendo aqui agora, né, colocamos a nossa energia vital literalmente no lixo. Literalmente no lixo.
O sangue carrega, é portador das nossas memórias. Não é à toa que quando você pega uma gotinha de sangue, você sabe tudo o que está acontecendo com esse ser através de uma gota. Então você vai no laboratório e você fala, eu fui no laboratório, eu vi tudo que está acontecendo através de uma gota do meu sangue e eu sei tudo. Mas se você tem essa ciência, você compreende, isso também é o sagrado feminino. Você se conscientizar de absolutamente tudo, estar presente dentro da tua vida. Nossa, eu nunca tinha pensado, mas agora eu estou pensando, então agir. Então o que você vai fazer com esse sangue? Esse sangue que desce a cada ciclo e que ele vem como um grande processo de purificação e de doação para a terra. Esse sangue ele desce para limpar esse corpo feminino. Ele desce para purificar. E na antiguidade, lembra quando a gente se reunia, a gente ficávamos juntas nessas ocas, nessas tipis, nessas tendas da lua. As mulheres dentro de sociedades matrifocais, elas tinham um espaço absolutamente delas para abrir conexão com os sonhos, de canalização com os sonhos. Mas não é o sonhar de dormir aqui, é o sonhar de materializar aquilo que está no intangível e que precisa nascer. Aqui a gente pode trazer tantas coisas, um livro, uma obra de arte, a tua voz, retirar a tua coleira da domesticação, retirar tudo aquilo que te aprisiona da fonte original em conexão com o grande mistério, que é você. Não preciso mais. Não preciso mais dessa coleira. Eu não vou ter medo mais de mostrar quem eu sou. Não de demonstrar quem eu sou, mas de mostrar quem eu sou. De pintar a minha cara, de trazer do lado de fora tudo aquilo que eu sou. Não vou ter medo da retaliação, porque eu sou quem eu sou. E isso vai me proteger, já isso me protege. E a Rô Diniz falou aqui do Sagrado Rio da Vida. E a Rô tem o arquétipo do Conselho das Anciãs, que é a contadora de histórias, que é um arquétipo, né? E entendendo aqui o arquétipo dentro do Conselho das Anciãs dessas mães ancestrais, essas mães primitivas, totalmente conectadas com esse período neolítico. Então, voltando aqui para a arqueóloga, que eu entrei em contato com essa arqueóloga, assim, lendo os livros e comecei literalmente a comer esse material dessa mulher que nos anos 70 descobriu esse sítio arqueológico e que comprovou isso cientificamente, da importância da gente entender que essas sociedades matrifocais, elas tinham uma conexão absoluta com a terra e com todas as deusas, óbvio, são deusas. Dentro do Conselho das Anciãs são deusas, são a manifestação dessas deusas. E a partir da conexão com essas deusas, elas viviam em sociedades igualitárias, com um modo econômico baseado na solidariedade, uma sociedade em equilíbrio, sem racismo, sem misoginia, sem preconceito, sem prejuízo. Absolutamente conectadas então com os saberes ancestrais da terra, quando plantar, como plantar, em conexão com a lua, com os seus ciclos, entende? Tocando a si mesma, entendendo quem você é. A gente mal se toca agora, a gente mal se sente, tem medo de si, medo de tocar no mistério que guarda o teu próprio corpo. E o teu corpo, ele aguarda ansiosamente para que você desperte. Repito assim, deixa eu só, vou até chamar Marija com J, Marija Gimbutas. Ela é lituana. E ela começou a catalogar essas imagens das deusas. Reuniu um acervo impressionante que mostra o culto à fertilidade ao longo de diversas eras. Segundo a versão de muitas autoras e autores estudiosos do assunto, a mulher, principalmente pela capacidade de gestar e pelo ciclo da lunação, por ser cíclica, ela traz as melhorias em prol da sobrevivência de toda uma sociedade. Então ela é a artista, ela é a sacerdotisa, ela é o canal, a sacerdotisa pelo qual essas informações descem à terra. Ela sabe o que tem que fazer, quando tem que fazer. Isso, Yahoo! Marija Gimbutas.
Ela, Yahoo. Pesquisem muito sobre ela, porque ela legitima tudo aquilo que a gente está trazendo aqui, às vezes de uma maneira mais espiritualizada, mas que essa mulher, ela traz os dados de quando foi nos anos 70 que descobriram. Vocês imaginem, olha só, até então a gente ficava só nesse lugar, desse lugar bem desossado, literalmente, desse sagrado feminino, e agora a gente está legitimadas também por essas pesquisadoras, essas cientistas, mulheres que a gente tem que honrar muito, muito. Yahoo. E eu trago, sabe o que eu trago aqui? Eu quero trazer aqui a força que a gente tem que ter de honrar. Eu não sei quanto tempo eu tenho de live ainda, mas de honrar as nossas irmãs, outras mulheres. Percebe uma coisa, um indicativo de que você está extremamente colonizada é sua incapacidade de amar uma mulher. A sua incapacidade de amar outra mulher, de honrar outra mulher, de ver a luz em outra mulher, de enaltecer outra mulher. É interessante isso, né? Porque dentro desse processo que a gente vive de colonização até hoje, um dos lugares que nos deixam absolutamente estagnados desse caminho é quando a gente se percebe competindo, principalmente com quem nós somos. Principalmente com quem nós somos. E talvez seja aí esse lugar. Um primeiro destravar da coleira, né? E daí, obviamente, você vai começar a observar o mundo a partir desse olhar da liberdade e que liberta. Então todas as suas relações começam a passar por essa grande purificação também. Você começa a sacralizar aquilo que tem verdade na tua vida. E isso é a força desse sagrado feminino. Né? Como que eu lido com isso? Quem eu sou durante o meu dia a dia? Não só em cerimônias, não só em meditações, mas no dia a dia. Como que eu aplico isso? Como eu enraizo esses saberes no meu dia a dia? Porque senão é bullshit, porque senão não importa. Então é melhor não fazer nada. Compreende? Se você não consegue fazer a ponte para o teu dia a dia de todas essas medicinas que você está adquirindo agora, é melhor parar tudo. Para tudo para integrar, para tudo para enraizar, para tudo para você poder realmente dar um passo dentro dessa jornada, sem achar que você já tem que ser alguma coisa, ser alguém ou alguma coisa daquilo que você não é, só porque você quer ser amada. Isso também faz parte desse processo do profano feminino. Esse profano feminino nos coloca, então, em competição umas com as outras. Suga a nossa energia vital. Deslegitima tudo que é feito pelas mulheres. Compreende? E vai, então, sempre enaltecer forças masculinas, né? Outros homens, né? Tanto que, compreende, assim, a gente entra nesse lugar que não é pra gente manter essa disputa, ao contrário. Dentro dessas tradições ancestrais, o que a gente está vivendo agora, que seria o advento dessa era do arco-íris, né, que não é mais a sociedade matrifocal, né, ou o matriarcado, ou o patriarcado. O que a gente está vivendo agora, esse movimento que a gente está vivendo agora, e que dentro dessas tradições ancestrais falam que pelo menos a gente vai passar por esse processo, começou em 2020 e que vai, então, pelo menos até 2080. A gente está passando por um grande movimento de mudança que eles falam então para essa nova era. Não é mais a era do cálice ou a era da espada, que seria então essa era do arco-íris, quando 144 mil guerreiros e guerreiras da luz vão se levantar, vão despertar. Não só guerreiros e guerreiras que estão nascendo, mas dentro de nós. Essa força vai despertar, a gente já está sentindo, a gente já está buscando. Quando toca a gente profundamente, a gente fala, nossa, tem alguma coisa aí. Nossa, tem alguma coisa aí. Alguma coisa que ela está falando está fazendo sentido para mim. Alguma coisa está me tocando profundamente, está descongelando o meu coração. Está abrindo a conexão com a minha ancestralidade. Então, a gente tem 20 segundos aqui. Eu vou entrar de novo, tá bom? Só para a gente encerrar. Mas eu vou entrar de novo porque eu me empolguei aqui. Mas, Yahoo. 10, 9, 8. Yahoo.
eu vou entrar para fazer um canto só e encerrar pra gente dar